Irmãos, nós vamos então para a nossa aula. Hoje nós vamos estudar o Salmo 132, lição 12, estamos quase terminando. A nossa próxima revista já chegou, dessa vez é sobre o livro de Jó. Nós vamos estudar no próximo trimestre. Semana que vem a gente já traz a revista para a gente distribuir. Antes da gente começar, queria que a gente deixasse bem na mente essas divisões, né? Livros, Salmos, 1, 2, 3, 4, 5. E a gente tem falado então que são 150 salmos divididos em 5 livros. Os temas, livro 1 e 2 fala sobre expectativas, promessas relacionadas ao reino. Deus nutrindo, o seu povo, a expectativa do cumprimento de várias promessas relacionadas ao reino, ou seja, da vinda do rei, o rei Davi, e claro que nós já estamos falando de Jesus, expectativas do reino. Livro 3, estranheza. A palavra que eu separei aqui para classificá-lo. Estranheza, pois quando se fala de uma expectativa, se algo que começa a demorar, algo que não começa a funcionar, a gente estranha. Então, estes salmos, é o livro 3, de 73 a 89, temos aqui vários salmos que mostram essa tentativa do povo de Deus em entender como que aquele cenário sombrio se relacionava com as promessas de Deus. Livro 4, podemos dizer que é um livro de confissão e arrependimento. Acredito que eles entenderam que o problema era eles, o próprio pecado do povo fazia com que essas promessas se distanciavam, fossem demoradas. Mas aqui o povo entende a necessidade de arrependimento diante do exílio, diante da realidade do exílio, daquilo que estava acontecendo com eles. Eles não obedeceram, Deus agiu com misericórdia, eles confessavam, depois desobedeciam, e foi avisado que isso não ia dar muito certo, até chegar ao ponto do exílio, e nesse caso eles confessam a Deus e começam a lidar com essa realidade, a necessidade de confissão e arrependimento também diante do exílio. E por último aqui o livro 5, louvor pela libertação. Já é um salmo que conta a respeito do povo sendo libertado e o povo louvando a Deus por aquilo que estava acontecendo. Então os salmos de 107 a 150, na sua maioria, vão ser salmos de louvor, de ações de graças a Deus. Como nós vamos ver na lição hoje, ainda não se estava completo, essa restauração total, essa libertação total, mas já encontramos esse louvor, só pelo fato deles já saírem do exílio e já estarem se preparando na sua nova terra. A lição 12 traz o Salmo 138, é um salmo bem curto. Salmo 132, desculpa, é um salmo bem curto, relativamente curto, são 18 versículos, e nós vamos ler mais para frente, tá? Agora não vamos ler. O título da lição, Lembra-te, Senhor, de Davi. A forma que a lição foi escrita ela é bem interessante porque há uma repetição, e nessa repetição não é uma repetição, digamos assim, cansativa, mas é aquela repetição gostosa que sempre vai acrescentando algo novo. Esse é o melhor método de estudo, quando você faz uma leitura e você, a partir dessa primeira leitura, você toma certos conhecimentos.
Quando você retorna na segunda leitura, você vai expandindo esse conhecimento. Por isso a gente sempre fala, né? Não é muito afirmar que a gente precisa ter a nossa leitura diária da Bíblia, mas nós precisamos ter um tempo de estudo da Bíblia, porque essa leitura apenas rápida, né? Ela é superficial, e o conteúdo bíblico ele é bem profundo. É necessário que a gente pare, faça anotações, volte, leia novamente. Como a gente tem visto nesses estudos, muitos desses salmos nós já lemos outras vezes, com certeza, mas com a explicação da revista, a gente vai tomando conhecimento de muitas outras coisas e outros detalhes que não tínhamos anteriormente. Então, aqui na introdução, na sua revista, você vai perceber o que eu já estava falando há pouco, que quando os últimos salmos foram escritos, ou seja, quando esses 150 salmos foram compilados num único livro, já estavam prontos, nós percebemos aqui que a realidade, ele cita aqui a realidade do Salmo 110, ainda não era, ou o que o Salmo 110, né, a predição do Salmo 110, ainda não eram uma realidade. E se você olhar lá o Salmo 110, ele fala sobre essa libertação, sobre o governo, né, sobre o povo assim já liberto e já também tomando as nações. Então aqui diz, os judeus haviam retornado do exílio, já estavam reconstruindo o templo, reerguendo os muros provavelmente, mas ainda continuavam como um povo sujeito a um império estrangeiro, né? Ou seja, o trono de Davi ainda permanecia vazio. E aqui no finalzinho resume muito bem o que quer dizer esse tópico da introdução. Que não havia sinais de que tão cedo esse cenário fosse mudado, e mesmo assim nós percebemos aqui que o livro 5 e esse salmo específico também tem esse papel de animar o povo de Deus com respeito ao cumprimento das promessas de Deus. Ou seja, apesar de não enxergar por ora os seus efeitos, o povo deve permanecer confiando na misericórdia de Deus. Eu creio que a gente pode resumir até aqui com uma frase: é bem semelhante à nossa situação. Nós não somos um povo escravo, como o povo vivia no exílio. Talvez por algum momento fomos esse escravo, mas nós já fomos salvos, redimidos em Jesus. E desde já nós alegramos, agradecemos, glorificamos ao Senhor por tudo isso. Mas ainda precisamos nos animar, confiantes no cumprimento total dessa promessa de Deus. Precisamos nos fortalecer para que esta realidade se torne cada vez mais clara nas nossas vidas. Então, é o já e o ainda não, né? Nós já somos salvos, já estamos com Cristo, mas ainda não se cumpriu plenamente, e isso não deve ser motivo de desânimo. Aqui, nós lemos há pouco que não era a realidade deles, né, essa total libertação, mas era uma realidade que talvez um pouco distante dos olhos deles. Da mesma forma, se nós olharmos com uma perspectiva de tempo, que a gente não tem muita perspectiva de tempo, né, a gente pode achar que está distante demais essa realidade, mas dependendo como nós olharmos, nós vamos ver como está perto esse momento, essa realidade, porque o tempo passa e em breve tudo isso será efetivado. Então, em conclusão aqui, resumindo esse tópico da introdução, na própria lição aí no finalzinho diz: o Salmo 132 cumpre um papel central dentro do 5º livro dos Salmos. Ele é uma das principais expressões da esperança do povo de Deus,
que não se esquecia das promessas feitas pelo Senhor. Não se esquecia. Eu falei há pouco do caminho, de tropeçar no caminho, de desviar no caminho. A propensão nossa é desanimar, né? Parece que a viagem é longa demais, eu vou desanimar. Mas pelo contrário, quando nós temos uma viagem e sabemos qual é o destino, e nós programamos tanto chegar nesse lugar, a viagem não cansa, e ela passa, parece que foi rapidamente. Quando você tem um propósito, aquilo parece que passa rapidamente, e você é recompensado no final. Com certeza nós somos recompensados assim por Jesus. Então é um ponto muito importante aqui, já na introdução, como toda essa lição, ela vai falar sobre nós mantermos firmes também, não desanimarmos diante das aparentes contradições, diante da aparente demora das soluções, dos problemas, as pessoas que muitas vezes vão nos frustrar ou vão nos desanimar, ou vão ser pessoas que vão trazer para nós tristeza. Não desanimemos, porque o nosso foco é as coisas do Senhor. E esse salmo tem esse sentido, né, de trazer à memória as coisas do Senhor, como nós vamos ver agora no ponto 1. Então, o ponto 1, ele vai trazer quase que uma leitura do salmo, mas apenas resumida, bem resumida. A estrutura do Salmo 132. Neste salmo há duas partes principais: o juramento feito por Davi, de 1 a 9, e o juramento feito por Deus a Davi, de 10 a 19. Veja aqui no verso 2, Salmo 132. Vamos ver o 1 e o 2, quando diz aqui: lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Então, versículo 2, lembra o quê? O juramento feito por Davi. Como jurou ao Senhor. Como Davi jurou ao Senhor. Você vai lá para o verso 11, nós temos aqui: o Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. O juramento feito por Deus a Davi. Então é trazer à memória, que o que nos fortalece é aquilo que a gente coloca na nossa cabeça, na nossa mente, é aquilo que nos alegra. Quantas vezes você está desanimado para fazer alguma coisa, e se você começar a pensar só nos problemas daquilo, mas vai demorar, mas vai ser isso, mas vai estar frio, e aí não dá, né? Mas quando você traz à memória aquelas coisas boas, e quando ele fala, lembra das promessas, né? Quer coisa melhor do que lembrar das promessas? Lembra das promessas de Davi e as promessas de Deus. Não quero adiantar, mas o povo ali estava se firmando, porque houve um homem chamado Davi, que foi alguém que foi à frente, encorajando, animando aquele povo. E também o povo estava ali se alegrando, se animando, criando expectativas positivas, porque eles conheciam não só as promessas ou a vida de Davi, mas as promessas de Deus, aquilo que Deus havia prometido a eles.
Então, esse salmo começa como uma oração, né? Pedindo para que ele se lembrasse, que Deus se lembrasse de Davi, nas suas provações e do voto que Davi fez ao Senhor. Aqui, já passando aqui de 3 a 5, 6, 7, 8 e 9, até o verso 10, ó, ele vai falar algumas coisas aqui. Ó. Primeiro, de 3 a 5, o próprio salmista se lembra do juramento de Davi. Então, nós vamos ler novamente quando estivermos no ponto 2, mas olha aqui rapidamente. Salmo 132, de 3 a 5, quando diz aqui, não entrarei na tenda em que moro, é o que Davi falou, né? É o voto de Davi. Ele fala, lembra-te do voto de Davi? E aí ele coloca o voto de Davi abaixo. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Então aqui nós percebemos, esse era o juramento de Davi. Depois de 6 a 7, a disposição dos israelitas em buscar a arca. Ouvimos dizer, ou seja, o salmista diz, né? Ele está escrevendo que ele ouviu dizer, ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, e a encontramos no campo de Jar. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Então é uma descrição do que aconteceu. Foram atrás da arca e trouxeram até o lugar de adoração. E por último aqui, o momento em que a arca foi levada ao templo, 8 e 9. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza. Então lembrando, né, a arca ela representava Deus, a presença de Deus, o próprio Deus. Então você está falando da arca, está falando de Deus. Então levar a arca é como se você estivesse levando Deus ou trazendo Deus, no sentido espiritual aqui. Entra na tua fortaleza, que era o templo, construção do templo, e essa arca assim entrando no templo. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e julguem os teus fiéis. Versículo 10, o salmista então pede para Deus não esquecer do amor que teve por Davi. Por amor de Davi teu servo, não despreze o rosto do teu ungido. E o versículo 11 em diante, como nós falamos, né, traz essa memória aqui, do que Deus fez por Davi, dos juramentos e promessas feitas de Deus a Davi e consequentemente ao povo de Israel. Concluindo esse primeiro tópico, logo, o Salmo 132 é uma oração em que o salmista exercita a sua memória, lembrando-se de eventos, juramentos e promessas feitas, e pede que Deus também se lembre de todos esses eventos, palavras e promessas. É curioso, né? A gente fazer uma oração pedindo para que Deus se lembre. Deus não se esquece de todas as coisas. Mas quando a gente ora, a gente já ouviu essa definição, né? Que a oração, mais do que lembrar a Deus, é lembrar nós mesmos. Então, eles, nesse sentido, eles estão pedindo quase que Deus confirma no nosso coração o que o Senhor fez. Ou fala de novo, promete mais uma vez, mostra para nós o seu amor. E quando nós oramos ao Senhor, nós assim temos a certeza, né, de que Ele está sempre lembrando. Embora nós esquecemos, nós nos afastamos de Deus, mas Deus sempre está lembrando, intercedendo por nós. Algum irmão quer nos ajudar? Temos o microfone ali, né, Márcio? Se precisar, o Márcio pega para nós.
vamos seguindo, depois os irmãos ajudem mais tarde um pouquinho aí para a gente ficar mais tranquilo aqui na nossa aula. Ponto 2. Senhor, lembra-te do que foi dito. Como eu disse, é uma repetição, mas não é uma repetição cansativa, é uma repetição que vai acrescentando coisas boas para nós aqui. E eu creio que esse salmo vai ficar bem guardado na nossa mente, né? Ele conta uma história, é uma história que é a nossa história também. O primeiro exercício de recordação que o salmista faz com respeito a Davi é um juramento que ele fez. Qual que é o juramento? Vamos lá no versículo 2 de novo. O versículo 2 fala que jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. No verso 3 a 5 está aqui registrado esse voto. Qual era o voto? Conforme a lição, o profundo desejo de Deus, de Davi, de construir uma casa para o Senhor, construir o templo. E por que diz que é profundo desejo? Pela própria expressão aqui, olha o verso 3: não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Continua: não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. É uma linguagem que para nós é estranha, né? Parece um ritual do templo, de algo que hoje não vemos da mesma forma, né? Porque nós sabemos que o Senhor é Espírito e Ele age, Ele entra no nosso coração. Mas nós sabemos que essa era uma época que era assim a representação de Deus, como nós falamos na arca, e como eles se afastaram, né? A gente vai ler aqui para baixo, como eles afastaram tanto tempo da arca. Não era simplesmente afastaram da arca, eles se afastaram do Senhor, se esqueceram da arca, se esqueceram do Senhor, e buscaram a arca, estão buscando a comunhão com o Senhor. Então Davi sentiu essa grande necessidade de construir a arca. Ele assim jurou que eu não vou descansar enquanto eu não cumpra. Eu tenho lugar para habitar e a arca não tem, eu não vou, digamos assim, nem entrar na minha tenda, não vou descansar tranquilo enquanto eu não assim cumprir esse meu propósito, esse meu voto diante do Senhor. Versos 6 a 9. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso e a tua arca de tua fortaleza. Vistam-se de justiça os seus sacerdotes e exultem os teus fiéis. A descrição aqui, né, da arca que foi buscada, e aí a lição vai trazer aqui mais detalhes sobre essa história. Acredito que nós já conhecemos um pouco, né? No reinado de Saul, essa arca já foi assim esquecida ou deixada de lado, e nesse desejo de Davi, quando Davi conquistou, aqui diz na lição, Davi conquistou a cidade de Jerusalém, desejou levar a arca para aquela cidade, que foi esquecida no tempo dos juízes e no tempo de Saul. E aí ele conta aquela história do Uzá. Os irmãos lembram? Lá de 2 Samuel. Aqui diz que aquele incidente de Uzá, quando ele tentou segurar a arca e foi morto, aconteceu numa primeira tentativa de Davi de trazer a arca.
Aparentemente, Davi estava tão determinado que, mais do que se importar em trazê-la da forma correta, ele foi desesperado lá para trazer essa arca. Então, qual que era a forma correta? Que diz o texto que deveria ser levada por levitas e por meio de hastes cobertas de ouro. E como que Davi tentou transportar a arca? Que diz sobre carros de bois, que foi contrário à ordem de Deus. Então, quando a gente vê essa história que conta lá em 2 Samuel, que em um determinado momento a arca estava para cair, né? O carro de boi balançando lá, a arca foi para cair, e Uzá põe a mão para não deixar cair e ele morre. A gente pensa, poxa, mas está fazendo uma coisa boa, né? Mas estava tudo errado. Nem era para tirar a arca de lá. Então há esse acréscimo. Estavam desobedecendo uma ordem do Senhor, e segurar na arca, era proibido tocar na arca, também ele deveria saber disso. Só que é uma situação difícil, ainda está caindo. Eu toco ou eu deixo cair, né? Então, situação complicada. Mas eles estavam fazendo algo errado. Essa primeira tentativa então fracassou, como diz aqui. A segunda tentativa conseguiram, com um transporte apropriado, segundo a prescrição de Deus, chegaram a Jerusalém. Chegando em Jerusalém, aí o desejo dele de construir o templo. E nós também conhecemos essa parte da história, não vamos contar com detalhes, né? Que ele foi proibido de construir o templo, porque foi um homem guerreiro, e tinha se envolvido com muitas mortes, com muita guerra, e ficou-se então para a construção do templo o seu filho Salomão. E aí a gente percebe aqui que tudo isso vai seguindo, e nesses poucos versículos, né, por trás desse salmo, está toda essa história que nós estamos falando. A disposição do povo ir, porque não foi só Davi, como nós falamos, Davi influenciou outras pessoas para fazer aquilo que era correto, né? Quando ele diz aqui que a arca se achava em Efrata, e ali encontramos, adoramos, levamos, né? Tudo isso está falando a respeito do que o povo fez, juntamente com a orientação e liderança de Davi. Ou seja, a disposição de adorar a Deus, a disposição de servir a Deus. A palavra lembrou-se da arca é algo que a gente pode dizer, nossa, que positivo isso, né? Lembrar-se da arca. Mas quando você fala lembrou-se, às vezes é algo acusativo, né? Porque se você lembrou é porque por um momento você esqueceu. E tem coisas que a gente não poderia esquecer, não deveria se afastar. Então, por um lado, é positivo a gente ouvir isso aqui, né? O momento que o povo de Israel se lembra, mas também aqui há uma lembrança do esquecimento. E eu já estava falando lá um pouco, agora chegou nesse momento, quando há a descrição aqui na revista. A arca era o maior símbolo da habitação do Senhor, o Senhor está conosco. Qual que é o símbolo? Estamos a arca aqui. E simplesmente ela ser esquecida, Saul reinou nos 40 anos, aqui diz que ele cogitou ir buscá-la, mas logo passou da sua mente isto. 40 anos, esquecido. Não só pelos reis, mas também ninguém fez nada, até que Davi liderou essa busca pela arca. A gente fica pensando, né, quantos se afastam do Senhor, quantos quase que esquecem, quantos se convencem, né, pelo inimigo de que servir ao Senhor é algo que, mas eu sou crente, eu temo a Deus. A nossa vida cristã, ela é representada pela nossa comunhão com a palavra, com os irmãos, pela nossa prática, aquilo que nós aprendemos.
E se nós não estamos nem em comunhão, né, com os irmãos, frequentando a igreja, nós não estamos tendo comunhão com a palavra, né, uma leitura rápida, se nós não temos esse testemunho, não damos esse testemunho através da nossa vida, das nossas atitudes, algo está muito errado. Nós estamos assim como esses que esqueceram, acharam que não tinha problema algum. Então a lição diz, diferente de Saul, Davi foi assim incansavelmente buscar as coisas do Senhor. E aqui ele deixa um exemplo bom para nós, muito bom para nós, né, irmãos? Se nós pudéssemos falar como Davi, que não entrarei na minha tenda, não subirei no meu leito, não vou descansar, não vou dar sono aos meus olhos, até que encontre lugar para o Senhor. Pense nesse sentido, até que encontre lugar para o Senhor, em relação ao Espírito Santo na nossa vida, ao cuidado da nossa alma. Não vou descansar. Nós temos na nossa agenda diária muitas coisas que nós vamos lá clicando, né? O que nós precisamos fazer um dia, aí eu vou poder descansar. E eu sempre digo que a gente tem que ter nessa lista também o que eu não devo fazer nesse dia, porque talvez seja mais fácil você ter uma lista de afazeres do que você ter uma lista de até meia-noite eu não vou fazer isso. Mas nem no outro dia também, né? Lembrei de um sujeito que fez uma dieta, e ele disse que na dieta dele ele tinha um número de coisas que ele podia comer, né? Essa eu nunca tinha ouvido falar, e até me deu uma ideia. Aí ele falou que ele ficava esperando da meia-noite, porque aí já venceu aquele, já era outro dia, aí ele podia comer, que estava zerado, né? A dieta dele. As pessoas têm umas ideias, né? Criativas. Não adianta. É hoje, amanhã e assim para sempre que eu devo fazer. Como nós falamos hoje cedo, né? Claro que nós vamos ter uma estrada perigosa, às vezes tropeçar, mas que nós, com a ajuda do Senhor, com a mão do Senhor, nós devemos nos manter de pé, assim, firmes nesse caminho do Senhor. E tomar como exemplo aqui, né? Eu não vou descansar, enquanto o quê? Enquanto eu não encontrar lugar para o Senhor. É o mais importante, né? Algumas coisas ficam para depois. O contrário às vezes acontece, né? Eu não posso hoje encontrar lugar para o Senhor porque o dia está cheio. Aí eu tenho que lavar a roupa, eu tenho que fazer tantas coisas, ir lá no centro e tal. Hoje não deu tempo de ler a Bíblia. Então, eu não devo descansar enquanto não encontrar tempo para o Senhor. Terminando então esse tópico, esses são maiores, agora os outros são pequenininhos, são menores. Recapitulando, em sua oração, o salmista compôs o Salmo 132 e se lembra de 3 falas da história do povo de Israel. Primeiro, o voto feito por Davi de que não descansaria até que o Senhor tivesse lugar de repouso. Segundo, são recordadas as palavras que indicam a disposição de Israel sobre a liderança de Davi em buscar a arca na região de Efrata, próxima a Belém. Terceiro, e por fim, é lembrada a oração de Salomão no dia em que o templo foi consagrado ao Senhor. Vai aparecer mais abaixo aqui novamente falando a respeito de Salomão. Márcio, pega lá o microfone para nós. Irmãos, quem que vai nos ajudar? Essa lição, ela tem bastante coisas interessantes, né? Às vezes a gente está falando aqui, deixa alguém quer... tem um microfone aqui também? Se alguém quiser, então tem um microfone aqui. Quer falar, Márcio? Tá bom. Vou fazer um comentário então, rapidamente.
Esses dias eu peguei um Uber aqui da igreja, e aliás funciona bem o Uber aqui em Itapeva, e conversando com o motorista, ele falou assim, quando eu era criança, eu frequentei essa igreja. Nós tínhamos um conjunto aqui chamado Consagração, e esse conjunto, ele durou por muitos e muitos anos, e o foco era muito nas crianças. E ele, quando era criança, ele participou desse grupo por bastante tempo. E aí ele falou, quando ele era criança, ele... Aí você se sentiu velho nessa hora? Também. Também. Mas o ponto que eu queria trazer é exatamente essa questão da apostasia, né? De você não dar sequência. Eu acho que isso é o grande desafio do cristão, é nós darmos sequência. A gente começa uma coisa e a gente não termina. E a nossa caminhada com Cristo, a gente precisa cuidar disso. Esse é um desafio para mim e para todos nós, eu acredito. De nós abandonarmos a fé. E aí lá na frente, a gente lembra que um dia nós já frequentamos, nós já estávamos participando com compromisso. E é o que acontece aqui nessa lição. O povo esquece da arca por mais de 40 anos. Imagina essa igreja ficar fechada por 40 anos. Aí a gente passa aqui e lembra, olha, um dia nós adoramos a Deus aqui. E é um pouco de que acontece aqui. Então o nosso grande desafio, eu queria fechar essa fala, é isso, é nós permanecermos firmes. E tem uma fala do Nicodemos que eu gosto bastante, que ele diz o seguinte, que o desafio do cristão é continuar orando, mesmo que muitas vezes pareça que Deus não está ouvindo, não está respondendo, ou que o nosso pedido esteja demorando. O nosso desafio é continuar lendo a Bíblia, mesmo que às vezes você lê um texto e parece que ele não falou tanto com você, mas a gente permanecer. Eu acho que esse é o grande desafio que nós temos. É permanecer na palavra, permanecer em comunhão com Deus. Com certeza. Ponto 3. Quer falar? Duas situações que eu vi até aqui na lição. Primeiro é que Deus não permitiu que Davi construísse o templo. Só que ele juntou todo o material para o templo ser construído. Tudo. Outra situação é a nossa presença na igreja. Para eles, a arca era o símbolo da presença de Deus. Não quero dizer que Deus não esteja presente nas nossas vidas, no nosso dia a dia, de manhã, à noite, à tarde, sei lá que hora. Mas eu me vejo um tanto vivendo o que eles viviam. Aqui é um lugar especial. Então, se eu deixo de frequentar, aquilo que o Reginaldo já falou, eu vou me distanciando aos pouquinhos. Vai ficando mais longe, até perder de vista. Depois dos 40 anos, né, Reginaldo, se a gente cair em si e voltar atrás, muito que bem. Mas e se esse tempo não for suficiente, não tiver à nossa disposição? Então, cada momento, eu costumo dizer sempre, eu sou um tanto até radical nisso, que a gente pode sim fazer um pouquinho mais de empenho. Na hora da leitura, o senhor falou que não adianta ler correndo, mas eu acho que dá para ler correndo sim também, porque aquilo que a gente lê, a gente lembra depois. É claro que uma meditação mais detalhada vai ser muito bom. Eu, por exemplo, eu leio de manhã, tipo 2 páginas, às vezes 3, e eu fico pensando o que aquilo quer dizer comigo. Isso num tempo muito rápido. Isso me ajuda, porque depois vou estar lembrando disso. Então a preocupação nossa em ser, digamos assim, um crente em casa, eu não sei até onde que ela é satisfatória, no sentido de nos fazer crescer,
nos estar santificando. Então a comunhão, para mim, a comunhão com os irmãos na igreja é algo importantíssimo. Não sei quando que eu vou entender até onde se eu estou certo ou não, mas eu penso todo dia, eu vou na igreja para quê? Para assistir o culto? Não, então não preciso ir, então assisto em casa mesmo. Mas se eu vou na igreja para cultuar, para ter comunhão, para buscar entendimento da palavra, buscar crescimento, então é o lugar da arca, é o lugar da habitação, sim. Com certeza. A comunhão, como nós participamos da ceia, é na igreja que nós aprendemos, que nós trazemos nossos filhos, tudo isso faz parte, com certeza, da vida, né? E infelizmente que é um outro ponto que a gente às vezes fala, né? As pessoas estão se convencendo de que não, eu posso servir a Deus, não preciso de igreja, né? O chamado desigrejado, né? Não, igreja, quando eu participo, só vejo problema, né? É claro, quando você está sozinho, é mais difícil você brigar com você mesmo, ou encontrar defeito em você mesmo, mas se você encontra um outro, você vai ter dificuldades, mas é nas dificuldades que nós crescemos e servimos a Deus. Bom, agora a partir do tópico 3, o tópico 3 e 4, ele é bem ligado um ao outro. Ele vai trazer essa ideia de que Davi é essa figura de Cristo. Então, lembra-te de Davi, para nós lembra de Cristo. E nós podemos ver aqui, lembra-te de Davi, e uma parte aqui, quando a gente volta, né, quando a gente fala que quando a gente lê novamente, a gente lembra de mais alguma coisa, aprende mais alguma coisa. Aqui diz, lembra-te de Davi e de todas as suas provações. Então, quer dizer bastante essa ideia aqui. Então, a lição discorreu, falando que essa palavra provação, que é trazida aqui, ela tem um significado e da mesma raiz da palavra lá em Isaías 53, 7, quando fala do servo do Senhor. Isaías 53, 7 fala, foi oprimido e humilhado e não abriu a sua boca, e como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante de seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E Davi foi muito humilhado, mas foi um homem de Deus. Davi foi perseguido por Saul. Quantas histórias, né, nós lemos em que Davi manteve ali até um respeito a Saul, que era o rei. Ele fugiu, foi obrigado a fugir para o deserto. Então tudo isso demonstra este servo como Jesus, um homem que foi humilde e que serviu com amor a Deus, cumpriu os propósitos do Senhor. Aqui na lição, então, no final desse tópico, como eu disse, vai continuar no tópico 4, né, a mesma coisa. No final do tópico, lembra aqui da questão de Davi sendo homem de guerras, proibido de construir o templo. Salomão, então, realiza essa obra, e no dia da dedicação, aqui diz, levanta, Senhor, e entra no lugar de teu repouso. Quem queria fazer isso era Davi, mas quem está fazendo aqui é Salomão. Também é uma forma, né, de humilhação, no sentido de que ele foi, digamos assim, deixado de cumprir aquilo que ele tanto queria. O ponto 4, ainda na sequência, por que podemos nos comprometer a adorar ao Senhor? Falando então aqui, Davi é um tipo de Messias, um tipo de Cristo no Antigo Testamento. E nós aqui, como eles falam, né? Lembra-te de Davi, lembrar de Davi, lembrar de Davi, porque lembravam de alguém que serviu a Deus, de alguém que foi abençoado, de alguém que foi humilhado, como nós acabamos de ser, e por essa humilhação, por tudo que ele fez, ele pôde fazer com que o povo de Deus voltasse a adorar ao Senhor.
trouxe a arca. E qual que é a comparação com Jesus? Jesus também foi humilhado, Jesus também sofreu, e pela obra de Jesus, o povo de Deus pode adorar em espírito e em verdade. Nós temos esse acesso a Deus. A arca não voltou para o templo, Jesus também trouxe para nós a salvação, o Espírito Santo. Nós somos unidos a Deus. A arca representava a presença de Deus, e Davi foi alguém que conduziu para que essa arca voltasse. Jesus representa o próprio Deus e também essa união, né, que nós podemos ter com Deus. Então nós somos beneficiados de forma semelhante, né? Claro que muito mais ampliada quando nós falamos no lugar de lembra de Davi, lembra de Jesus. Podemos nos relacionar com Deus, adorando, buscando em nossas orações por causa de Jesus e suas humilhações. Temos aqui na Bíblia, Filipenses 2, 6 a 8, que diz: subsistindo em forma de Deus, falando da humilhação de Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E depois traz o texto de Hebreus 10, falando a respeito de que podemos, por isso, né, pelo amor de Jesus, pelo cuidado de Jesus, temos intrepidez a entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, que é exatamente o lugar onde estava a arca. Estarmos na presença do Senhor, podemos entrar na presença do Senhor pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne, ou seja, pela morte, por aquilo que Ele fez por nós. Então, muito bom, né, a gente poder perceber quantas coisas podemos aprender neste salmo. Um salmo que nos remete à esperança, que nos chama à firmeza, que nos chama à reconsagração. Vou fazer uma mensagem aqui com muitos tópicos, né? A reconsagração, a adoração ao Senhor, também a seguirmos a Jesus, sermos como Jesus, exemplo. Muitas coisas nós podemos aprender aqui. Porque o salmista pede para Deus se lembrar de Davi? Porque Davi é um tipo do Messias, ou seja, um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Conclusão. O Salmo 132, a cada instante o salmista tem em mente Davi, seu voto, seja a sua liderança, ou o amor que Deus teve por ele. Tudo o que o salmista recorda é motivado pelo seu pedido para que o Senhor se lembre de Davi e de suas provações. Ele reconhecia o papel central que Davi teve na história de seu povo. Então o salmista tem em mente Davi porque reconhece o papel central de Davi na história do seu povo. Nós, reconhecendo o papel central de Jesus na história da nossa vida, dizemos: lembra de Jesus. E lembra que eu falei um pouco no começo? Não é que eu estou falando para Deus lembrar, né, das promessas dele, ele não se esquece, mas quase que me lembre, né? Lembre, assim, reafirme as suas promessas. E Deus tem feito isso dia a dia, reafirmando as suas promessas. Deus não precisa repetir, mas Ele reafirma as suas promessas. Às vezes a gente fica incomodado de perguntar para alguém:
é amanhã, 7 horas, aí passa depois 7 horas, né? Mas se essa pessoa falar, né, olha, meu compromisso está firmado, a gente fica contente que a pessoa está se lembrando disso. Então nós pedimos ao Senhor que Ele confirme a sua obra. Na aplicação diz, então, quando encerramos uma oração e dissemos em nome de Jesus, você está consciente que sua oração é ouvida por Deus por causa de Jesus e das suas humilhações. Então, em Jesus, é como que você falasse, né, em nome de Jesus, ou seja, lembra de Jesus, lembra-te de Jesus. E aí, lembra que o que Jesus fez, da humilhação de Jesus, do sacrifício de Jesus. Então, por Jesus eu tenho esse acesso a Deus. Procure fazer orações mais atentas e comprometidas com o Senhor, reconhecendo que elas só são ouvidas porque o Senhor se lembra de Cristo e das suas humilhações. Amém? Vamos terminando.